Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC. Para você que está no nosso canal no YouTube, também na rede de rádio, seja muito bem-vindo. Estamos hoje aqui com mais uma personalidade da política cearense. Queria cumprimentar, dar as boas-vindas, deputado Sérgio Aguiar. Grande satisfação estar recebendo o senhor, que é uma grande referência, sobretudo na Casa do Povo Cearense, na Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vindo. Fico grato, Felipe, quero cumprimentar todos da ANC. É para nós um prazer renovado nós estarmos aqui mais uma vez e vendo agora a grande estrutura que o complexo de comunicação da ANC conseguiu se tornar, a credibilidade acima de tudo, e isso é o que dá a nós também, que somos homens públicos, que vivemos na vida pública, a maneira de você também procurar sempre acreditar, credibilizar e apostar mesmo em novos veículos de comunicação com roupagem moderna, mas acima de tudo com responsabilidade para com aqueles que interagem com esse canal. Muito bem, deputado, antes da gente começar aqui as perguntas da nossa pauta, aproveitar que esse ano a Assembleia completou 190 anos, queria que o senhor pudesse falar um pouquinho também sobre a sua contribuição dentro daquela casa, até porque o seu histórico, digamos assim, o histórico da sua família vem desde o século passado, tem toda a identificação, uma história com o parlamento cearense, e é bom também o cearense está acompanhando a gente em casa, saber também dessa contribuição que a sua família tem aí no parlamento. É verdade, a Assembleia completa 190 anos neste 2025, teve a oportunidade de fazer algumas solenidades aí comemorativas, está vivenciando todo esse ano com essa expectativa e me sinto muito à vontade de poder falar sobre o tema, já que nós somos a família que tem a maior longevidade dentro da Assembleia Legislativa. Ao final deste meu atual mandato, que se Deus quiser terei muitos outros, mas ao final desse meu mandato, que será no dia 31 de janeiro de 2027, nós teremos a oportunidade de completar 80 anos ininterruptos de termos a cadeira dos Rocha Aguiar, da região norte do estado do Ceará, mais fortemente localizado em Camusim, na Assembleia. Em 1947, meu avô Murilo Aguiar foi eleito deputado estadual constituinte. Coincidência ou não, seu sogro, Tonico Rocha, também foi deputado nessa mesma legislatura, ou seja, eu tive em 1947, não era nascido, evidentemente, mas tive meu avô e meu bisavô ocupando cadeiras na Assembleia Legislativa por partidos distintos, entretanto, sem serem adversários políticos, sendo Sim. militantes cada um em seu partido, mas não eram adversários políticos. O Tonico Rocha pelo PSP, Murilo Aguiar no seu primeiro mandato pela UDN. E meu avô revezou-se na Assembleia aí por 5 mandatos, depois veio aí 5 e teve cassado seus direitos políticos pela Revolução Militar, elegeu um outro camucinense, que foi o Coronel Libório Gomes da Silva, que por uma consequência do destino, me deu a oportunidade de esposar uma neta do Coronel Libório, que é a Mônica, minha esposa, que também tem uma vocação política, hoje é atual vice-prefeita de Camusim, já tendo governado a nossa cidade por 2 mandatos. Meu pai, em 1986, com o falecimento do meu avô, passou também 20 anos dentro da Assembleia Legislativa, foi presidente da casa, ocupou os mais destacados cargos, em seguida foi eleito inclusive governador do estado do Ceará para finalizar o mandato do Ciro, até entregar para o eleito que foi o Tasso, no final do ano de 1994. E desde 2006 eu tenho a oportunidade de representar essa cadeira na Assembleia. Me orgulho muito, porque eu sou de um pensamento de que se nós não tivéssemos um bom propósito de servir a população, a sociedade já teria nos mandado para casa. Então, fazemos política por opção, por termos realmente essa oportunidade de procurar servir a população cearense. Deputado, aí a casa que a população mandou o senhor ir é a Assembleia Legislativa do Ceará, a Casa do Povo. Casa do Povo. Desde que começou, 5 mandatos aí ininterruptos, né? A última eleição, mais de 97 mil votos. Como é para o senhor? É um retorno da população, saber que ela lhe confiou a primeira oportunidade, lá para cá, é uma resposta de querer Sérgio Aguiar na Casa do Povo. É um desafio muito grande. E é verdade que cada um a seu tempo deu a sua contribuição. Meu avô, como eu disse, no final da década de 40, teve a oportunidade de ali chegar. Meu pai,
no final da década de 80, e eu já, neste novo século, tive essa oportunidade. Cada um teve as limitações, meu avô não tinha tantas letras, era um comerciante e tudo, mas tinha o tino e a vocação política para poder fazer as coisas bem feitas. Meu pai também era empresário, mas dedicou-se de corpo e alma à política, às atividades políticas, e eu já, por ter um pouco mais de condição, consegui 3 formações de graduação. Eu sou advogado, sou economista e sou administrador. Também procurei me especializar e por isso fiz um mestrado na área de gestão pública e me preparei muito para poder exercer esse mandato. Tanto desde quando iniciei como ainda acadêmico de administração, quando fui vereador de Camusim, no meu primeiro mandato, em 1992, depois eleito o prefeito mais jovem do Ceará, em 1996, com 25 anos de idade, e tudo, e a partir de 2006 lá na Assembleia, sempre renovando, felizmente, com sucessivas votações bastante expressivas. Só para você ter uma ideia, na minha primeira eleição, em 2006, eu tirei 47 mil votos. Você terminou de noticiar aqui, na minha quinta eleição, eu tirei 97 mil, ou seja, o dobro. Exatamente. Depois de 4 mandatos, a gente chegar a uma condição dessa. E volto a dizer também que sou muito renovado e tudo, tenho 54 anos, muito renovado para poder enfrentar as urnas aí por um bocado de tempo ainda, até quando a população julgar que a gente deve continuar representando a população do nosso estado do Ceará. Muito bem, deputado, e aí a gente vai já tocar nesse assunto. O senhor atua em várias frentes lá na casa, mas a importância também de o senhor ter se atentado para se especializar, para estudar, para se preparar para esse momento. O senhor tem aí informações na área da economia, da gestão pública, do próprio direito também. Eu queria que o senhor falasse a oportunidade de se especializar, porque na Casa do Povo dá para fazer, de fato, muita coisa pelo povo cearense. E o senhor, né, sempre atento para poder se modernizar, estar se atualizando, para poder contribuir, de fato, com o seu mandato para a população. Isso, eu defendo muito os setores da economia, setor primário, e aí leia-se agricultura, pesca, setor secundário, que é o fortalecimento da indústria. Nós somos um estado que a gente não tem grandes oportunidades de produzir matéria-prima, mas podemos beneficiar, e está aí, já fiz parte da luta para que a ZPE pudesse aqui se instalar, pela siderúrgica, já são, como eu disse, 5 mandatos no parlamento estadual, e também o setor terciário da economia voltado de forma muito forte para o comércio e os serviços. Nos serviços, leia-se aí a atividade turística. Sim. Que também me dá uma boa condição, por ser de uma cidade turística também, a gente poder cada vez mais avançar nesse segmento, discutir com a população e em especial com aqueles que são envolvidos com esse temário, e a gente fortalecer essas atuações. E, como eu disse, guardadas as proporções, eu tive melhores condições do que meu pai e meu avô de poder me dispor a estudar um pouco mais, tentar fazer com que eu pudesse ter uma qualificação profissional maior e, com isso, pudesse desempenhar bem os papéis. E é tanto que eu fui presidente de comissão de fiscalização e controle, comissão de Constituição e Justiça, comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços. Hoje estou na comissão de orçamento, já fui primeiro secretário da casa, atualmente sou vice-líder do PSB, já fui líder do governo. Então a gente já passou por boa parte das posições de destaque da Assembleia, e com isso daí sempre me estimulo a cada dia mais procurar apreender. E tem uma coisa que é muito importante, é você ser um verdadeiro ouvidor da sociedade. É você, quando está lá no interior, no meu Camusim, ou em alguma parte da Serra da Ibiapaba, ou lá no sertão de Sobral, no sertão do Cariré, a gente procurar ouvir, discutir e ver quais são as sugestões que se tem para poder a gente trazer para que os outros deputados também possam refletir sobre determinados temas e que a gente consiga fortalecer isso daí. Então, é por isso que eu defendo a interiorização do desenvolvimento também. E aí passa por tanto oportunidades de trabalho, qualificação, e aí o aumento da expansão das universidades estaduais do estado cearense nas regiões, como é o caso da UVA, na região norte, da URCA no Cariri e da UES nas demais regiões, juntamente com a capital, dá também uma condição de fazer com que os municípios interioranos possam ter
dentro ali dos seus próprios limites territoriais, universidades públicas e gratuitas para poder fazer a formação do seu pessoal lá mesmo no interior. E isso daí dá uma condição cada vez melhor para que a gente possa ter esse desenvolvimento no interior cearense. Entre 46 deputados e deputadas, né, lá da Assembleia, o senhor foi tido aí como deputado do turismo. Eu queria saber para o senhor como é que é receber esse reconhecimento de uma das áreas que são bem importantes para a economia do Ceará e o que o senhor tem feito na casa para fortalecer ainda mais o segmento, os profissionais e a categoria. Só para você ter uma ideia, já tive alguns parceiros também que se identificaram com a área, como deputados federais, mas sempre vão passando. Isso. Sempre vão passando e graças a Deus a gente vai permanecendo com um constante diálogo com aqueles que integram o trade turístico, seja através do Fórum de Turismo, seja através do Conselho Estadual de Turismo ou de outras entidades que representam essa importante atividade econômica que nós temos no estado do Ceará, que é o turismo. Quando cheguei à Assembleia, participei da discussão do embrião que foi a construção do novo centro de eventos. Naquela época a gente ainda tinha um centro de convenções e com o arrojo do então governador Cid Gomes nós fizemos o centro de eventos, que é hoje um daqueles locais no Brasil que cedia o maior número de eventos, que tem uma estrutura e uma logística toda ela bem traçada e que faz o diferencial e que lançou um outro turismo no estado do Ceará, que foi o turismo de negócios, turismo de eventos. Então são com essas caracterizações, 3.000 horas de sol, 573 quilômetros de praia, as romarias religiosas, as serras úmidas que nós temos aqui no estado do Ceará, que fazem um diferencial, como é a Ibiapaba, como é Maciço do Baturité, como é a Chapada do Apodi, a Chapada do Araripe, e a gente fazendo com isso de que se possa ter o turismo como uma alternativa de renda. Então, como eu falava, hoje o turismo já representa mais de 10% do PIB cearense. Então, ao longo desses últimos anos, aquilo que era você sair do interior para vir à capital para ficar hospedado na casa de familiares, hoje mudou. Hoje nós recebemos aproximadamente mais de 1 milhão de turistas durante o ano. Boa parte deles fica na capital, mas muitos vão para o interior do estado. Está aí as melhores vias que nós temos. Se a gente olhar hoje, todas as principais saídas da capital, elas têm em torno de 100 quilômetros duplicados para os principais locais. Rota do Sol Poente, Rota Leste, Maciço do Baturité. Então, tudo isso fortalece o turismo, que é uma das áreas que também gosto de fazer com que a gente possa caracterizar cada vez mais o nosso mandato. O deputado nunca pintou assim um convite para você assumir a secretaria com base no conhecimento que o senhor tem, ou dá para contribuir de fato na sua posição? Houve uma sondagem, mas eu sou homem do parlamento. Eu prefiro continuar na Assembleia Legislativa, porque ali você tem uma flexibilidade maior de poder tomar determinadas decisões e tudo que compete efetivamente a você, e me deu também uma oportunidade com essa vida pública no parlamento, de presidir a entidade que congrega todos os deputados estaduais brasileiros e a Assembleia Legislativa, que é a UNALE, União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, com sede em Brasília, que me deu, no ano de 2024, a condição de ser dirigente dessa entidade e que nos faz conhecer quantos Brasis existem no continente sul-americano ou no continente brasileiro, a gente pode dizer assim, porque para mim foi extremamente proveitoso quando tomei conhecimento daquilo que acontece no Acre, daquilo que acontece em Rondônia, daquilo que acontece em Roraima, que é na distante selva amazônica, daquilo tudo que a gente tem na realidade, do que se passa lá no Sudeste, no Rio, em São Paulo, daquilo que acontece aqui no Nordeste ou que temos no Centro-Oeste. E isso deu para que a gente pudesse conhecer um pouco mais desse grande Brasil que existe e que a gente é verdadeiramente um povo, sabe, muito heterogêneo, da miscigenação realmente racial, de costumes, cultural e tudo que existe nesse grande Brasil. Nós que acompanhamos o seu trabalho diariamente na Assembleia, a gente observa também a sua preocupação com o endividamento das famílias, sobretudo das famílias cearenses. Queria que o senhor pudesse falar agora também sobre o que o senhor pensa a respeito de educação financeira, que é uma pauta também que norteia o seu mandato. Felipe, é muito importante esse tema.
um deputado estadual, no ano passado, ele é mineiro, deputado Alencar, coincidência ou não, ele é o presidente do América Mineiro, ele levou ao conhecimento da diretoria da Unal, e a gente ali fez uma carta ao Congresso Nacional sobre as famigeradas bets que estavam rondando a, a, a vida do povo brasileiro de uma forma geral. A paixão nacional se chama futebol. Os 20 clubes da Série A, os 20 clubes da Série B, seus principais patrocinadores são as apostas de jogos eletrônicos, as bets. Se você está assistindo, e o Campeonato Brasileiro, como é o nome? Betano. Se você está assistindo o jogo de futebol em qualquer emissora nacional, a primeira propaganda que aparece é de uma bet. Então aquilo tudo estimula para que as pessoas possam achar que serão sempre vitoriosas ao tomarem aquela posição de jogarem aquilo outro. A gente sabe que o jogo no Brasil, hoje, ele é muito limitado por aquelas que são as apostas esportivas controladas pela Caixa Econômica, que é de onde vem boa parte daquilo que sustenta o amadorismo no Brasil. Mas fiquei preocupado e participei agora recentemente de uma audiência pública em Brasília, na Comissão de Educação, onde se falava justamente da educação financeira como forma da gente fazer com que o endividamento das famílias brasileiras pudesse ser contido. 72% das pessoas no Brasil, ou das famílias brasileiras, que estão endividadas. O que é que significa isso? É apenas as apostas eletrônicas? Não. Aí vem o crédito consignado, vem o desconto em folha, vem o cartão de crédito, e o brasileiro é nato em poder utilizar-se do crédito para poder tocar a sua vida. Mas os cassinos eletrônicos, como estão existindo, fazem com que, principalmente na precocidade da juventude, sejam adolescentes, ou seja, a primeira coisa que um garoto hoje, quando vai beirando ali os 9, 10 anos, que pede ao pai, é um telefone celular. Certeza. Que não é mais nem para poder fazer a comunicação por telefone, mas é para poder usar o smartphone de maneiras diversas e tudo, seja para ingressar na rede social e tudo. Você fica com seu filho até 9 horas da noite. Se ele for para o quarto sozinho, ele chega, se você não tomar o celular, ele vai dormir lá para meia-noite e fica com um cassino na mão, podendo fazer com que aquilo dali seja, se torne doentio e viciante para qualquer um jovem que não tem um regramento sobre isso. Então, foi importante, medida agora tomada recentemente pelo Ministério da Educação, que fez com que os celulares na sala de aula não pudessem mais serem utilizados e tudo. E está se lançando também alguns outros programas, e a Assembleia vai discutir agora o Plano Nacional da Educação na próxima sexta-feira, e será importante também, eu vou levantar esse tema lá, para que a gente procure fazer com que haja um programa sobre essa educação financeira. E aí eu acho que tudo começa dentro das escolas, dentro da educação inicial. Nós lá em Camusim estamos agora também tratando sobre essa temática. Vamos escolher especificamente uma determinada série para poder iniciar esse programa. Mas olha como é o desafio, Felipe. O que é que o professor ensina? Aquilo que ele aprendeu. Então nós vamos ter que, primeiro, fazer uma formação de base com os professores para que eles possam ser aqueles que vão retransmitir esse conhecimento também, dando uma responsabilidade ao mais jovem. Então é um desafio grande, mas é importante. Eu fiquei assustado com números que foram ditos, por exemplo, no mês de abril foram 3 bilhões de reais no cartão do Bolsa Família que foram jogados em apostas eletrônicas. O famigerado jogo do Tigrinho, que é sucesso para poucos, mas é uma esperança para inúmeros, ele, em 2024, movimentou 7 vezes mais do que a Bolsa de Valores de São Paulo, onde estão todas as ações das empresas brasileiras. Então, isso realmente é uma situação que me deixou bastante assustado e que quero fazer a minha parte de tentar
seja na comissão de orçamento, ou seja em qualquer outro colegiado que eu possa participar, de que se tenha essa oportunidade de fazer com que a educação financeira seja uma matéria de condição forte para que a juventude não se torne uma habitual, costumeira, utilizadora dessas fantasias que se imaginam que podem ser um suplemento de renda, um complemento na renda, ou até mesmo a grande aposta de se ter um sucesso rápido através de um jogo como esse. Perfeito. O senhor falou a respeito dessa medida do MEC, né, que proíbe os celulares em sala de aula, mas ao mesmo tempo aqui no Ceará a gente tem a entrega aí de milhares de tablets, inclusive na sua região, a região norte, com chips, né, o sinal 5G da internet, para fazer com que os alunos tenham acesso à ferramenta. Ao mesmo tempo, é possível um equilíbrio, olha, é uma ferramenta importante, mas nós queremos que seja feito bom uso dela. Você viu mais ou menos por esse lado? Creio que sim. Aconteceu um fato com uma criança que eu conheci que tinha sido premiada, na época ela era premiada. Quando ganhava esse prêmio, já no início do ensino médio, ela ganhava do Estado um tablet. E ela fez daquele tablet ali realmente um impulsionador para o conhecimento dela. E entraram assaltantes na casa e quando pegaram o tablet ela chorou. Disse, não faça isso não, eu ganhei porque eu fui premiada. E o bandido foi bonzinho e deixou ela continuar com aquilo. Mas é só uma demonstração de que, na grande maioria das vezes, ele é utilizado sim para poder fomentar, dar uma melhor condição de pesquisa, de todas essas coisas mais, para fazer com que o jovem possa ter essa complementação do seu conhecimento através da facilidade que ele pode ter através de um tablet. Nós vivenciamos no início da década uma pandemia, somos todos nós sobreviventes de uma pandemia, mas a gente viu que, embora a maioria das famílias tivessem o telefone celular, o smartphone, mas foram 2 anos, 20 e 21, complicadíssimos para o aprendizado da juventude brasileira. Então, a gente teve essas dificuldades e eu acredito que agora, trazendo a ciência e tecnologia para poder impulsionar isso tudo, eu acho que vale. Por exemplo, eu consegui, no meu primeiro mandato, quando o governador Cid lançou as escolas profissionalizantes, que uma escola agrícola na cidade de Granja, a escola Guilherme Gouveia, que estava fechada há mais de 2 décadas, ela fosse reaberta com cursos voltados para a área da agricultura. E aí tem lá hoje funcionando o técnico agrícola, o técnico em caprinocultura, técnico em irrigação, técnico em carcinicultura, que é o criatório do camarão, e fazendo com que o filho do agricultor, o filho do lavrador, a meu juízo, ele deve continuar vivendo do campo e da terra sim, só que não mais sendo aquele que vai lá para capinar na enxada, sendo aquele que vai para passar a foice e tudo, sendo aquele que vai usar a ciência e tecnologia em prol do conhecimento e da eficiência da produção. Isso daí é que é o interessante, que é o importante para que isso possa ocorrer. Está lá a escola já em funcionamento há mais de 10 anos e tem tido sucessivos êxitos com o fortalecimento também das atividades da agricultura e da pecuária e da pesca através da aquicultura e carcinicultura na nossa região. Então, são fatos como esse que eu digo que a gente não pode perder de utilizar, e aí o tablet é também um incentivo para isso, a ciência e a tecnologia no sentido de fortalecer a formação profissional do estudante cearense. Perfeito. Deixa eu literalmente agora puxar aqui a brasa para minha sardinha, eu que sou do litoral, para nós vermos também como deputado atua em várias frentes, né? O senhor tem aí pautado a questão da importância dos oceanos para a sociedade, aproveitar que a gente está aqui no Junho Ambiental, e para trabalhar essa importância dos oceanos na escola. Como é que o senhor tem visto também essas questões ambientais, projetos da sua parte lá na Assembleia? Me foi, como é que se diz, provocado pela Marinha do Brasil, já que Camusim, minha terra natal, tem a agência 001 da Capitania dos Portos aqui no estado do Ceará, uma agência que já tem mais de 120 anos, nós recebemos essa provocação para que a denominada hoje economia azul pudesse virar uma forma de conhecimento para a população.
E criamos na Assembleia Legislativa, foi inclusive sancionada já pelo Poder Executivo, a Lei da Cultura Oceânica, ou seja, para que as pessoas possam tomar conhecimento sobre aquilo tudo que os oceanos e os mares podem trazer de ganhos para a economia, por conseguinte, para a sobrevivência. E imagine você que existe muito mais água do que terra no mundo, né? No globo terrestre, né? No mundo inteiro. E aí com isso daí é fundamental se saber utilizar, se saber conhecer. Se nós temos riquezas que advêm da terra, as riquezas naturais que existem nos oceanos e mares são inestimáveis aí e a meu juízo, é muito difícil de serem findáveis, né? Então, com isso, a gente imagina também que é importante, principalmente nós que temos aqui um número significativo de municípios à beira do litoral, possam ter o conhecimento sobre aquilo que os oceanos podem produzir de conhecimento, de sustento e de oportunidades para a população de uma forma geral. Perfeito. Eu estava falando agora sobre a parte política, né? A gente vive um momento de seu volta aí para o PSB, isso já fez parte da história do partido. E de repente, né, essa articulação liderada aí por Cid faz com que o PSB seja o partido que elegeu aí o maior número de prefeitos, tem uma representatividade relevante hoje na Assembleia. Como é que o senhor visualiza esse momento, principalmente o senhor fazendo parte desse novo momento do PSB? Bom, a gente tem que analisar a história política e eu me insiro nela desde o início, principalmente 2007, quando tivemos o final do governo do, como a gente chamava, do Cambeba, que era a predominância do PSDB, à época, o Tasso Gereissati, um grande governador, o governador Lúcio Alcântara também, o próprio Ciro, naquele intervalo de 86 a 2006, e a partir de 2007, com a chegada do Cid ao governo do Estado, e podendo fazer também boas transformações, em especial na área da educação, em especial em outras áreas, voltando a dizer realmente que não há nenhum demérito para os que o antecederam, mas cada um a seu tempo pôde fazer exercer o seu papel de desenvolvimento no Estado. Nós fomos deputados estaduais 2 vezes pelo PSB, em 2006 e 2010, tivemos uma etapa fora do partido e tudo, porque naquela época nós tínhamos um compromisso de apoiar a reeleição da presidenta Dilma e o PSB lançaria o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que lamentavelmente faleceu durante a campanha, num acidente de avião. E agora nós voltamos ao PSB com uma nova esperança de futuro, que é o nosso prefeito de Pernambuco, ou melhor, prefeito de Recife, digo melhor, de Pernambuco será governador, se Deus quiser, no ano que vem. João Campos, uma jovem liderança, um menino muito bom, preparado, que vem do berço ali o seu conhecimento e o seu tato com a política, eleito recentemente presidente do nosso partido, do PSB. É bom lembrar que também em 2007 o Cid fez uma composição com o PT, mostrou que é desprendido de ocupar cargos, tanto é que permaneceu à frente do governo do Estado para eleger um candidato do PT, que foi o governador Camilo, que por sua vez também fez um grande papel, foi um grande governador para o Estado do Ceará. Tivemos o estremecimento da aliança dos partidos que compuseram em 2022, houve aí a desavença e tudo, mas o projeto não se acabou. O projeto tem que ser fortalecido, porque vem dando ganhos para o Estado do Ceará. Eu acompanho a liderança do senador Cid, nós temos compromisso com a reeleição do governador Eumano de Freitas, compromisso partidário do PSB com o PT, nós iremos incentivar para que a gente consiga fortalecer cada vez mais essa aliança que vem sendo boa para o Estado do Ceará desde 2007. Mas aí a gente puxar de novo aqui para o Ceará, importante um comentário do senhor. De fato, o senhor acredita que João Campos chegará a ser governador de Pernambuco? Sim, sim. Eu aposto, tenho muito boas informações. A governadora Raquel Lira não tem tido um bom desempenho, muito embora agora, nessa segunda metade do governo dela, ela venha conseguindo ter algumas adesões políticas,
alguns programas de governo começam a dar certo, mas, entretanto, eu acho que a responsabilidade que o pernambucano tem, e por estar vendo o que João Campos está fazendo em Recife, sabe que ele é capaz também de ser um grande gestor do Estado. Deputado, e aí como é que o senhor avalia também o nosso governador, Eumanes de Freitas, o senhor que faz parte da base aliada, como é que o senhor avalia aí o mandato do chefe do Bom, executivo? o governador está conseguindo fazer com que vários indicadores sejam eles cada vez melhor desenvolvidos. Na área da educação, a gente sabe, na área da assistência social, da proteção às famílias, como é o caso do programa Ceará Sem Fome, na área da saúde, fazendo com que esses mutirões de cirurgias eletivas possam também dar um bom respaldo, e os hospitais regionais ao longo do interior do estado sendo fortalecidos com serviços como, por exemplo, o serviço de oncologia, que é muito importante, é uma das principais causas da morte, principalmente da morte feminina aqui no nosso estado do Ceará, mas ainda temos um grande dilema, que é a questão da segurança pública. E a questão da segurança pública não é uma varinha de condão que se faz com que da noite para o dia se consiga corrigir. Passa por mudanças de costumes, passa por um conglomerado de ações que devem ser feitas. Eu defendo muito que haja uma ampliação do número de pessoas, ou seja, aumentar o número de policiais militares, policiais civis, bombeiros, delegados, policiais penais e, coincidência ou não, isso está sendo feito agora com novos concursos públicos. E também se consiga fazer com que a inteligência, hoje se fala tanto em inteligência artificial, Exato. então temos que usar a inteligência para ser fator fundamental de proteção para a sociedade de uma forma geral. É verdade que nós temos quase 9 milhões de habitantes e temos por volta de 20 mil policiais militares na ativa. Então a gente vê que é um número, 20 mil para 9 milhões, é um número que o per capita é muito grande. Então se precisa fazer com que, se não temos o policiamento que dê para poder combater isso com uma presença tão ostensiva, que a gente utilize também a inteligência para poder fazer. E eu acredito que estamos no caminho certo, sim, tentando principalmente o Estado enfrentar com toda a força realmente para poder proteger dessa que está se instalando aí no estado do Ceará, talvez por aperto lá no Sudeste, tudo e tal, o tal do crime organizado. Então a gente tem que ter realmente pulso e inteligência juntamente com o policiamento para prevenirmos a violência no nosso estado. Deputado, penúltimo ponto aqui da nossa entrevista, depois de todo esse tempo, né, na Assembleia Legislativa, seria um momento em que o senhor dá um outro passo, quem sabe a Câmara dos Deputados em Brasília, o Senado, e também se é um sonho ser um dia chegar a presidir a casa? Sim, presidir até porque eu já concorri à presidência da casa em 2016 e tudo, não foi possível ser eleito, mas como é que se diz, um bom tempo ainda para poder fazer com que a gente possa realizar, não digo um sonho, mas eu acho que assim, como é que se diz, uma demonstração de que o mandato vale a pena para você poder ser experimentado em todas as funções e cargos dentro do Poder Legislativo. Eu, embora com alguns convites para poder disputar outro cargo, mas a minha visão é de que devo continuar ainda mais um pouco dentro do Parlamento Estadual e tudo, e o futuro a Deus pertence. Mas 2026, a minha perspectiva é de continuarmos na Assembleia Legislativa representando a sociedade cearense. Então o senhor é pré-candidato a deputado estadual? Sou pré-candidato a deputado estadual pelo PSB. Perfeito. Deputado, queria agradecer aqui a sua participação no Destaque ANC, muito grato pela sua presença, contribuindo para esse debate, para a gente falar da sua trajetória e da sua contribuição ao povo do Ceará através da política, e aqui essa Câmara toda sua, para o senhor mandar o seu recado para a população cearense que está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. Obrigado, Felipe, agradeço a você, agradeço a todo o Grupo ANC, quero dizer que para mim é uma honra, mais uma vez, estarmos aqui, me orgulho muito de ser político e exercer a política como fator de vetor para o desenvolvimento social, para a área de servir a população. E aí eu faço um parênteses aqui. Quando eu era prefeito de Camusim, de 97 a 2004,
eu, como prefeito, construí 30 escolas. Dei acesso àquela criançada que não tinha condições de ir à escola. Como deputado estadual no primeiro mandato, consegui, como eu disse, levar a primeira escola profissional para Camusim e essa outra agrícola para a Granja. Consegui fazer mudanças com a educação profissional e de nível médio. Agora, já nesse meu quinto mandato, estamos levando para Camusim, através do governo do estado, o campus da Universidade Estadual Vale do Acaraú, com curso de engenharia de pesca e com curso de ciências contábeis. Já é o nível superior. Então, é uma demonstração de que a vida pública me deu essa condição de poder contribuir com a minha região, com o povo do estado do Ceará, e confio sempre que Deus há de me dar saúde para que a gente possa conseguir cada vez mais fazer com que esses obstáculos possam se transformar em desafios e esses desafios possam se transformar em realidade, a gente sempre colaborando para o desenvolvimento do nosso estado do Ceará. Perfeito. E com esse recado, nós encerramos mais uma edição do nosso quadro Destaque ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui.